Fala pessoal, hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, tá? O Alexandre Rosa Carneiro, ele é escritor do livro Bom Senso Financeiro, tá disponível o link lá na Amazon, vou deixar depois o link aqui na descrição. O Alexandre tem uma trajetória que é super bacana, uma trajetória incrível. Eu particularmente comecei a gostar bastante dessa trajetória dele, porque ele já passou por centros financeiros globais, ele já teve em diversos países, hoje ele mora nos Estados Unidos. E o mais legal é que ele alcançou a independência financeira com 40 anos, né, Alexandre? Você pode falar um pouquinho dessa sua jornada aí, o que te motivou a seguir esse caminho? Então, eu até explico, né? Eu acabei escrevendo um livro, né, para contar isso e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo caminho, né? Mas basicamente eu cresci em Porto Alegre, tá? Numa família de classe média. A gente teve aquelas dificuldades, né? Eu agora tenho 47. Então, nos anos 80, aquela dificuldade, sei lá, meu pai foi demitido, minha mãe não trabalhava, a gente tem que morar com os avós. Então, eu sempre cresci com a ideia, de que eu não queria passar por aperto, tá? E a segunda coisa que até, por exemplo, teus clientes são médicos, talvez alguns deles vocês conheçam o meu tio. Meu tio, ele veio para os Estados Unidos nos anos 70 fazer mestrado e acabou tendo uma carreira grande como cirurgia de mão aqui. Ele faz seguido conferência no Brasil e pelo resto do mundo. Agora ele se aposentou, mas é Ronaldo Carneiro, é meu tio. E como ele veio morar aqui, eu tinha primos aqui, eu sempre tive essa ideia de morar fora também. Então, quando eu fui definir minha carreira, né, tipo, saindo do colégio, eu queria alguma coisa que me possibilitasse morar fora, e ao mesmo tempo, tipo, sempre tive essa ideia de ter a minha independência financeira. Na fila, a gente era muito novo, né? Tipo, eu decidi o que eu ia fazer na fila do vestibular. Muita gente queria que eu fizesse medicina, porque eu era super bom de nota, eu passei em primeiro lugar segundo lugar no vestibular. Então todo mundo, não, faz medicina, tu vai passar tranquilo, bababá, tem teu tio lá, daí tu vai para os Estados Unidos. Mas na época eu não gostava tanto da parte, eu gostava muito de exatas, matemática e física, e eu não era tão de biologia, tipo. Eu sei que vocês sofreram muito no decorar todos os músculos da anatomia, né? Os médicos, né? Não tu, eu sei que tu fez direito. Mas os médicos têm uma carreira que, assim, demanda bastante de tempo de estudo também. Eu estava com um pouco mais de pressa eu fiz engenharia mecânica, porque eu pensava na época que, pô, tem a NASA, eu adoro ciências, um dia eu quero trabalhar na NASA. E, e foi uma coisa que eu não escolhi, né? Quando eu me formei em primeiro lugar. Aí me convidaram para fazer um mestrado, eu comecei a fazer um mestrado em engenharia mecânica mesmo, só que surgiu lá um cartaz na faculdade do Rio Grande do Sul, lá, dizendo, é um programa trainee para entrar num banco europeu, né, um banco global. Falei, pô, o salário era bom, tudo, vou entrar nisso aí. E eu fui um dos poucos selecionados para essa turma, era de umas primeiras turmas de trainee, e daí depois fui a carreira no banco, né, que é uma coisa que até no centro do país é bastante comum, a pessoa fazer engenharia para eventualmente ir para o mercado financeiro. Mas no Rio Grande do Sul não era uma coisa que pensava, de fazer engenharia era para trabalhar como engenheiro e trabalhar, sei lá, na Gerdau, numa empresa de petróleo, etc. Então não era uma coisa que eu imaginava quando estava crescendo, assim. Mas aí eu fui, daí é aquele negócio, nunca. Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Eu ia falar que você saiu de quase médico, foi para engenheiro, é, e depois terminou no mercado financeiro. Isso. Mas daí é aquele negócio, tipo, uma vez que eu entrei para esse mercado, daí então eu quero estudar isso. Daí eu fiz, durante os fins de semana, para não perder receita, eu fiz um mestrado na Universidade Federal também, mas era um mestrado profissional, então era sextas e sábados. Então também fiz o mestrado, aí depois passei em seleções internas do banco, onde eu passei uma seleção para ir, que eu comecei como trainee na área de cartões de crédito. Aí eu, embora tenha. Cartões de crédito. Daí, assim, embora eu. É interessante, putz, todo esse marketing, né, para vender a coisa. O que eu falo agora, não tomar crédito, né? Mas na época eu estava naquele lado vendo o que eles faziam para vender. Quanto mais as pessoas gastassem, para eles, melhor, né? Você saiu do lado que você Então, estava querendo que o pessoal tomasse crédito e hoje você não quer que as pessoas tomem crédito. na verdade, é que eu consegui ver dessa forma que acaba sendo um atraso na tua vida, né? Ficar tomando crédito, comprando coisa através de crédito. Mas daí eu passei em vários processos internos do Banco Seleções, eu não quis me. Eu tinha um salário super bom,
eu consegui ser realocado depois em Porto Alegre de volta, né? O primeiro ano eu fiquei em Curitiba, depois fui para Porto Alegre, mas eu não quero ficar acomodado aqui, né? Eu ia ter uma carreira boa, ia eventualmente tá super bem no Brasil, mas aí tinha um processos internos, internacionais, processo de seleção, eu entrei daí sim, daí eu fui um dos três selecionados do Brasil, não, dois selecionados do Brasil, para ir para esse programa internacional na tesouraria, que é uma área do banco mais, digamos assim, voltada a investimentos, a lidar com dinheiro do próprio banco, atender grandes clientes, etc. Então eu fiz esse treinamento que daí foi em Londres, em Nova York, no México, e fui realocado em São Paulo. Fiz um bom trabalho em São Paulo, me chamaram para Nova York de volta. Depois fiz um bom trabalho em Nova York, me chamaram para Hong Kong para abrir uma mesa de América Latina lá. Depois fazer mais coisa em Londres. E eventualmente eu voltei para o Brasil. Mas mais por uma questão pessoal. Eu acho que tu leu no livro lá, a gente tinha uma dificuldade de engravidar. A gente precisou fazer um tratamento, tentou em Hong Kong, não deu certo, tentou em Londres, não deu certo. Eu falei para os meus superiores lá, olha, eu preciso ir para os Estados Unidos ou para o Brasil, que lá eu sei que está mais avançada essa parte de IVF, né, de FIV, né? Então, daí eu fiz isso, deu tudo certo, e eventualmente meu banco local foi vendido meu banco, o que era global, a parte local foi vendida para um banco local. Aí eu já pensei, putz, eu já estou numa parte da minha carreira, já fiz todo esse investimento durante a vida inteira. A gente quer voltar para os Estados Unidos para ter uma oportunidade melhor para os nossos filhos, etc. Vou sair do banco, que eu não estou tão, digamos assim, tão contente como eu estava antes. E daí a gente decidiu ir para cá e eu já vim como, digamos assim, independente. Não parei de trabalhar, arranjei outras coisas para fazer aqui. Quer dizer, eu parei de trabalhar, né? Mas, tipo, eu Você não já tenho foi, na aquela. verdade, independente financeiramente, sem precisar trabalhar. Isso, mas surgindo algumas oportunidades de investimento, que eu abri empresa aqui para comprar alguns imóveis ou coisa do tipo. É um trabalho, mas assim, me gastava 2, 3 horas por mês, assim. Eu comecei a fazer o que eu gostava. E depois daí surgiu a ideia do livro mais tarde. Mas basicamente essa é a trajetória, que é longa, mas é importante, eu acho, que as pessoas entenderem, né? E desde o princípio, desde o meu primeiro salário, eu guardava no mínimo 20% do que eu ganhava. Que era uma coisa que eu não tem um número, tá? O ideal, assim, o que eu sugiro é pelo menos 15%, e dá para começar mais tarde, não tem problema. Até fiz uns cálculos aqui, depois eu falo para vocês. Mas a minha carreira depois, principalmente quando foi avançando, a gente tinha compensações bem elevadas. Então teve ano que eu vivi com 10% do que eu ganhava, entendeu? Então dava para guardar muito dinheiro. Óbvio, o cara pode optar por gastar tudo, né? Mas, mas basicamente é isso.